Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Liturgia e Vida, o seu mergulho profundo na Palavra de Deus. É isso aí. Hoje vamos explorar as leituras dessa sexta-feira da segunda semana da Quaresma. E para me ajudar nessa jornada, tenho aqui comigo a Teresa. Olá a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, desvendando os tesouros da sabedoria divina. E olha só, Teresa, preparei um material incrível para nosso mergulho de hoje. Que legal! Vamos juntos desvendar a história de José, Uhum. refletir sobre a parábola dos vinhateiros homicidas Certo. e entender como tudo isso se conecta com a nossa vida no século XXI. Afinal, como a gente aplica essas mensagens vindas de um passado tão distante no nosso dia a dia. Que desafio fascinante. E sabe, essa é justamente a beleza da palavra de Deus. Sua capacidade de transcender o tempo e falar diretamente aos nossos corações, independentemente da época em que vivemos. Concordo plenamente. E por falar em histórias atemporais, vamos começar com a saga de José, lá no livro de Gênesis. Você se lembra daqueles capítulos emocionantes, cheios de reviravoltas? José, o filho amado, a túnica colorida, a inveja dos irmãos. Uma história que, convenhamos, parece até roteiro de novela, não é mesmo? Mas o que a gente pode extrair dessa narrativa milenar para a nossa realidade atual, Teresa? A história de José é um verdadeiro manual sobre a natureza humana. Ela nos mostra como a inveja, um sentimento tão presente em todas as épocas, pode ser um veneno para a alma, corroendo relacionamentos e levando a consequências devastadoras. Pense na competitividade no ambiente de trabalho, nas comparações implacáveis que fazemos nas redes sociais. É a mesma dinâmica da história de José, só que em um contexto moderno. É impressionante como você conecta esses pontos, Teresa. E é verdade, a gente se pega o tempo todo nessa espiral de comparações, buscando validação externa, se esquecendo de que cada um tem a sua própria jornada com suas belezas e desafios. Exatamente. E essa busca incessante pela aprovação dos outros, alimentada pela inveja, nos impede de enxergar as bênçãos que já temos, de reconhecer o valor da nossa própria história. É como se a gente estivesse sempre olhando para o jardim no vizinho, sem regar as flores no nosso próprio quintal. Perfeito. E a história de José nos alerta para esse perigo, né? Para a necessidade de cultivarmos a gratidão, de reconhecermos as dádivas que recebemos, em vez de nos deixarmos consumir pela inveja. Mas, felizmente, a história de José não termina na cisterna, não é mesmo? Ah, sim. Que reviravolta emocionante. É nesse ponto que a história de José se torna ainda mais inspiradora, nos mostrando que, mesmo diante da traição da injustiça, Deus está no comando, tecendo um plano maior. Aquele sofrimento que parecia ser o fim da linha para José se transforma em um trampolim para a sua exaltação, para a salvação de vidas, inclusive a de seus próprios irmãos. É como se Deus estivesse sussurrando em nossos ouvidos. Confia em mim, mesmo quando você não entendeu o que está acontecendo. Meus planos são maiores que os seus. Me lembra muito a mensagem do Salmo 104 que lemos hoje. Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. É a certeza de que, mesmo nos momentos mais obscuros, a mão de Deus está presente, guiando os nossos passos. Que linda essa conexão com o Salmo. E essa mensagem é um bálsamo para a alma, especialmente para quem está passando por momentos difíceis, né? É a certeza de que, por mais longos que sejam os túneis que enfrentamos, sempre há uma luz no final. E que Deus está conosco a cada passo. E que essa luz nos ilumine para que a gente também consiga perdoar como José perdoou os seus irmãos, abrindo espaço para a reconciliação, para a cura das feridas do passado. É um exemplo poderoso para todos nós, né? Sem dúvida. A história de José é um convite à compaixão, à superação, à fé inabalável na providência divina. Mas, continuando o nosso mergulho, que tal agora a gente se aventurar na parábola dos vinhateiros homicidas, narrada no Evangelho de Mateus? Uma história rica em simbolismo que nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade diante do reino de Deus. Vamos nessa. E preparem-se, porque essa parábola é daquelas que nos provocam, que nos fazem questionar as nossas próprias atitudes. Afinal, quem são esses vinhateiros? O que representa a vinha? E qual a mensagem que Jesus quer nos transmitir com essa narrativa tão impactante? É como um espelho que Jesus coloca na nossa frente, sabe? Pra gente se enxergar. Como a gente se coloca diante do reino de Deus. Imagina a cena, a vinha. Representando esse reino, é confiado aos trabalhadores, Certo. que simbolizam aqueles que receberam a missão de cuidar, de cultivar, de fazer frutificar os dons de Deus. Entendi. E o que acontece com esses trabalhadores? Eles cumprem essa missão? Infelizmente não, dominados pela ganância. E pelo egoísmo, eles se rebelam contra o dono da vinha, maltratando os mensageiros Nossa, e até mesmo assassinando o filho herdeiro. que horror. Dá uma imagem muito forte da rejeição ao plano de Deus, da resistência à sua vontade. Será que essa rebeldia, esse fechamento para a vontade de Deus se limita só aos personagens da parábola? Ou a gente também repete esses erros no nosso dia a dia. Olha, essa é a grande questão. E a resposta, infelizmente, não é tão simples. A gente vive em um mundo marcado pelo individualismo, pela busca desenfreada pelo poder e pelo prazer.
Muitas vezes a gente se torna cego para as necessidades do próximo, priorizando os nossos próprios interesses, mesmo que isso signifique causar dor e sofrimento aos outros. É como se a gente esquecesse que a gente é só administrador dos dons que Deus nos concede, né? É. A gente acha que é dono da vinha e acaba agindo como esses trabalhadores rebeldes, ignorando o verdadeiro propósito da nossa missão. Exatamente. E essa parábola serve como um alerta, sabe? Um chamado à responsabilidade. Afinal, a vinha não é nossa. Ela pertence a Deus. E Ele nos confiou a missão de cultivá-la, de fazer com que ela produza frutos de amor, de justiça, de paz. E se a gente falhar nessa missão, a vinha pode ser tirada de nós e entregue a outros que estejam dispostos a produzir os frutos esperados. Nossa, isso é uma coisa em perspectiva. E me faz pensar na Quaresma como um momento oportuno para reavaliar nossa postura, para a gente se arrepender dos nossos erros e retomar o caminho da fidelidade à vontade de Deus. Com certeza. A Quaresma é um tempo propício para a conversão, para a mudança de atitude, para a reconciliação com Deus e com o próximo. E essa parábola nos mostra que essa conversão não é só individual, mas também comunitária. Afinal, somos todos responsáveis por cuidar da vinha, por construir um mundo mais justo e fraterno. E como a gente pode colocar isso em prática? Como a gente pode, de fato, se tornar bons vinhateiros, cultivando o reino de Deus no nosso dia a dia? Acho que a resposta está na própria parábola. O dono da vinha enviou o seu filho Jesus para nos mostrar o caminho, para nos ensinar a cuidar da vinha, a produzir frutos de amor, de justiça e de paz. Mas, infelizmente, o filho foi rejeitado, humilhado, assassinado. Sim, mas a morte de Jesus não foi o fim da história. Ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, a esperança renasceu, a vinha foi renovada. E nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a participar dessa renovação, a sermos instrumentos de Deus para a construção de um mundo novo, onde a justiça, o amor e a paz prevaleçam. E essa missão não é nada fácil, né? Exige da gente renúncia, coragem, perseverança. É verdade. Mas a gente não está sozinho nessa jornada. O próprio Jesus nos prometeu o Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer, para nos dar a sabedoria necessária para a gente enfrentar os desafios. E a história de José nos mostra que vale a pena perseverar. Que mesmo diante das dificuldades, da traição, da injustiça, a fidelidade a Deus e a confiança em sua providência nos conduzem a um final feliz. É isso aí. Esses exemplos nos dão a força que a gente precisa para continuar semeando o bem, mesmo em terrenos áridos. Afinal, a gente sabe que com Deus, a colheita é sempre abundante. E essa semeadura pode começar no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Um gesto de gentileza para com o próximo, uma palavra de conforto para quem está sofrendo, uma atitude de respeito pela natureza. Cada pequena semente de amor que a gente planta tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Exatamente. São essas pequenas atitudes que, multiplicadas por milhões de pessoas, vão construindo um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. É como um mosaico em que cada peça, por menor que seja, contribui para a beleza do conjunto. E você, que está nos acompanhando nesse mergulho, já parou para pensar em quais sementes você tem plantado no seu dia a dia? Que tal a gente aproveitar essa quaresma para intensificar nossa semeadura do bem? Seja um voluntário em uma ONG, ajude na organização da festa da comunidade, dê aulas de reforço para crianças carentes, visite idosos em asilos. As possibilidades são infinitas. E o mais importante é fazer tudo isso com amor, com alegria, com a certeza de que estamos colaborando para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Um reino onde não há lugar para a inveja, para a ganância, para o egoísmo, mas sim para a justiça, para a solidariedade, para o amor fraterno. E para a gente alcançar essa transformação, a gente precisa começar por nós mesmos, né? Cultivando a paz, o perdão, a compaixão, a generosidade. Afinal, a mudança que a gente quer ver no mundo começa em cada um de nós. Com certeza. A Quaresma é o tempo ideal para essa transformação interior. É tempo de deixar para trás tudo aquilo que nos impede de vivermos plenamente o Evangelho, de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E para isso a gente precisa fazer um exame de consciência sincero, reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados e pedir a Deus a graça da conversão, a força para mudar, para sermos melhores. E nesse processo de transformação, a história de José nos inspira, né? Ele, que mesmo sendo traído, vendido como escravo, não se deixou contaminar pelo ódio, pelo ressentimento. José perdoou seus irmãos e essa atitude de perdão abriu caminho para a reconciliação, para a restauração da família. O perdão é um dos pilares da nossa fé. Ele nos liberta do peso do passado, cura as feridas da alma, nos abre para um futuro novo, cheio de possibilidades. E mesmo que perdoar não seja fácil, principalmente quando fomos profundamente magoados, a gente pode pedir a Deus a graça de perdoar, a força para superar a dor, o rancor, a mágoa. E quando a gente perdoa, a gente se liberta, né? E abre espaço para o amor, para a paz e a alegria florescerem na nossa vida. É como se a gente estivesse limpando o terreno do nosso coração, preparando ele para receber as sementes do bem,
da misericórdia e da compaixão. Que linda essa imagem. E essa paz interior, essa alegria que vem do perdão, se irradia para as pessoas ao nosso redor. É como se a gente estivesse semeando sementes de paz, de reconciliação, de harmonia por onde a gente passa. E essas sementes, com o tempo, germinam, crescem e dão frutos. Frutos de um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. É isso mesmo. A gente precisa estar atento para não cair na armadilha de achar que a gente é dono da vinha. A gente pode fazer o que quiser, a gente é só administrador. E um dia vamos ter que prestar contas a Deus. De como a gente cuidou da vinha que Ele nos confiou. Afinal de contas, como você bem lembrou, Ele nos chamou para sermos bons vinhateiros. Vamos chamar da responsabilidade, né? Usar os dons que a gente recebe, os talentos, as oportunidades, para servir o próximo, para construir um mundo melhor, para honrar a Deus com a nossa vida. E essa responsabilidade não se limita a grandes ações. Há projetos grandiosos. A gente pode começar com pequenas atitudes no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa comunidade. É isso aí. Um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto, uma ajuda para quem precisa. Gesto simples, mas que faz a diferença na vida das pessoas. Pensa naqueles momentos que você estava se sentindo para baixo e alguém te ofereceu uma palavra amiga, um gesto de carinho, como se uma pequena luz se acendesse dentro de você, te dando força para seguir em frente. Verdade. Pequenas atitudes podem ter um impacto enorme na vida das pessoas. E quando a gente se doa, quando a gente coloca o amor em ação, a gente transforma o mundo. Um passo de cada vez. É como construir uma casa tijolo por tijolo. Cada gesto de amor, de justiça, de compaixão é um tijolo a mais na construção do reino de Deus aqui na Terra. E para essa construção ser sólida, a gente precisa ter paciência. A construção do reino de Deus é uma obra que exige tempo, dedicação, perseverança. A gente não vai ver os resultados da noite para o dia, mas é importante não desanimar. Continuar semeando, regando, cuidando da vinha com amor e dedicação, celebrando cada pequena vitória, cada passo dado em direção a um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. E falando em celebrar, acho que a gente não pode terminar o nosso mergulho de hoje sem falar da alegria, né? Afinal, a alegria é o combustível que nos impulsiona para seguir em frente, que nos dá força para enfrentar os desafios, que ilumina os nossos caminhos. Com certeza. A alegria é a marca do cristão. É o sinal de que a gente está no caminho certo, de que a gente está vivendo em sintonia com a vontade de Deus. E essa alegria, sabe, ela tem contagiosa. Ela se espalha, ilumina, aquece os corações. Que a gente nunca perca essa alegria, mesmo diante das dificuldades, das provações, das injustiças que a gente encontra pelo caminho. Que a gente se lembre sempre da promessa de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. E que a gente possa ser essa alegria no mundo, transmitindo a paz e a esperança que vem de Deus para todos que cruzarem o nosso caminho. Que a gente se lembre de cultivar essa alegria através da oração, da meditação da palavra de Deus, da participação na comunidade, da prática da caridade. Afinal, a alegria não é algo que a gente conquista sozinho, né? Ela é um fruto do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Que lindo. E que a gente termine esse nosso mergulho com o coração cheio de gratidão por tudo que a gente aprendeu junto. E que a gente possa levar essas reflexões para o nosso dia a dia, transformando as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. E antes da gente se despedir, um recadinho especial para você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar um comentário contando o que mais te tocou. O que você aprendeu com essa conversa. E se essa reflexão te inspirou, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Vamos espalhar essa mensagem de esperança, de conversão, de amor. É isso aí. Que a palavra de Deus continue iluminando na nossa caminhada, nos fortalecendo nos momentos de dificuldade, nos guiando no caminho do bem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.